Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 339 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com ele, que vive correndo para não participar do podcastirmãos.com, Marcelo Matias, de volta ao podcast! Aê, tamo aí! Eu sou o Marcelo, eu tô aqui com a keniana do Pantanal, Adriana! Olha só! Caramba, isso aqui é homenagem, hein? Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Jaque, que é um exemplo de que todos podem correr. Olha só! Meu Deus, parece desmentido muito. Eu sou a Jaqueline Lima e eu tô aqui com o Paulinho, que diz que corre. Vamos ver. Vamos ver. Eu aprendi a correr só pra gravar esse podcast aqui. Ele corre da louça, isso sim, da louça. Eu tenho muitos motivos pra correr nessa vida. E em época de Copa do Mundo, nada melhor do que não falar de Copa do Mundo, mas vamos falar de esporte, vamos falar de vida saudável, pra ser aquele chato que fica falando o tempo todo, você tem que correr, você vai ver como é bom, você vai ver como você vai dormir melhor, você vai ver como você vai sentir um apetite na hora certa. Um esporte que todos nós aqui temos tentado praticar de alguma forma, e a gente vai contar aqui nossa história de derrota e de vitória também nesse percurso, com esses corredores amadores, pra falar desse esporte que cada vez mais cresce no Brasil e no mundo. Amadores não, porque quem corre maratona já não é mais amador. É verdade, temos um profissional no nosso meio. É verdade. Nossa, muito longe. Então, galera, antes de entrar no papo, na verdade eu tô aqui sozinho agora, nem a esposinha tá aqui comigo porque tá viajando, mas eu quero deixar um recadinho pra você, porque no final nós nem vamos ter recadinhos. Só tenho que falar uma coisa, faltam 3 dias para acabar a campanha do financiamento coletivo do projeto 100 livros que todo cristão deve ler. Nessa sexta-feira, se você está ouvindo na data de publicação do programa, nessa sexta-feira, dia do jogo do Brasil contra a Bélgica, à meia-noite, acaba o prazo para conseguirmos o financiamento coletivo do livro. Então você mesmo que está aí ouvindo e está deixando para a última hora, a gente espera, você ouça esse chamado, ouça essa convocação e vai lá agora em irmãos.com/100 livros e que você apoie esse projeto para que ele saia do digital e vá para o físico. A gente conclama toda a comunidade de irmãos.com espalhada por aí. Então para agora, entra lá, a gente conta com você. Para saber mais do projeto, eu não vou explicar tudo de novo aqui, porque tem tudo detalhado lá nesse irmãos.com/100 livros. Tem os vídeos lá que nós produzimos, tem todos os detalhes. Então você entra lá, conhece e apoie hoje, que a gente precisa desse milagre de todos apoiando para conseguir realizar esse sonho, tá bom, gente? A gente conta muito com você. E agora vamos pro programa já, que tá muito legal, muitas histórias interessantes de como a gente ganhou essa nossa paixão pela corrida. Valeu, galera! Vamos lá, gente, na correria do dia a dia, ó. Nossa, tá tudo. Com essa vida corrida que a gente tem, a gente resolveu separar um tempo pra praticar esporte. Eu tô chegando, eu tenho que confessar que assim, eu tô quase vivendo a crise da meia idade. Tô chegando nos 40 anos, aí a gente pensa assim, pô, se eu não cuidar do meu corpo agora, depois eu vou me arrepender muito, né? Então a gente tem investido em praticar alguns esportes. Não é de hoje também, não, né? A gente sempre curtiu. Mas é que antes a gente praticava esporte por prazer. Hoje a gente já pratica esporte porque tem que praticar mesmo. Por necessidade, exatamente. Porque assim, a gente sempre gostou do nosso futebolzinho, jogar vôlei com a igreja, né? Fazer uma caminhada num parque agora. E é a época do patins de vocês? Nossa, verdade. Eu achava demais, cara. Falava, nossa, eu quero, depois que eu tiver assim uma vida tranquila, assim, casar, tal, eu vou andar de patins também, igual esses dois.
Vocês eram um orgulho pra mim. Olha só, marido. E a A gente gente tem os andava, patins ainda. e a gente tem o patins. A gente andava no Vila Lobos, no Ibirapuera, era bem gostoso. Mas então, a gente praticava por paixão, sabe? Aham. A gente amava ir no Ibirapuera, alugar bicicleta pra andar e tal. E eu sempre gostei de caminhar. Sempre gostei, assim. Hoje a gente fala que é pra loser, né? Então. Fala se não tem essa. Você tá no parque correndo, passa alguém caminhando, você fala, ah lá, o gordinho que não consegue correr. Olha. Eu sou a gordinha que não consegue correr, então. Que as mãos incham de caminhar 1 hora, né? Nossa. Então, ó, vou contar a minha história de caminhada. Eu estudei em São Carlos, morei lá, né? Enquanto eu fiz a faculdade. E eu morava a 4 quilômetros da minha sala de aula, né? Porque eram 3 quilômetros até a porta da universidade, mais 1 quilômetro lá dentro, né? Federal tem aqueles campos gigantescos e tal. E eu fazia essa caminhada todo dia. Eu ia caminhando 4 quilômetros, tinha aula e voltava caminhando 4 quilômetros. Então, assim, eu me achava o cara mais saudável do mundo, assim, porque eu praticava exercícios regularmente e tal. E sempre gostei. Caminhar pra mim sempre foi um momento gostoso, porque isso era antes de podcast, né? Não, e isso que eu ia te falar, antes de smartphone, antes de podcast, antes até mesmo de fone de ouvido, né? Não, fone de ouvido, pelo amor, né, gente? Não, era que... Tinha o seu Discman, Paulo? Tinha Discman. Caminhada? Só que, não, pra caminhar é ruim, que ele ficava pulando. É. Não, pra caminhar não rolava. Então, o que E eu... diz que vem ter 12 faixas, né? Tipo, pra caminhar 4 quilômetros. Tinha que andar com o Discman e com a disqueteira do lado, né? Com o estojo de CDs do lado pra ficar trocando. Mas eu gostava porque era um momento muito meu, assim, sabe? Que eu ia pensando, refletindo nas coisas do dia a dia, ia orando bastante. Foi um tempo que eu orei muito por causa dessas caminhadas, assim, ia conversando com Deus mesmo, como um amigo chegado. E tinha aquela coisa, né? A gente caminhava. Um dia você resolvia dar uma corridinha, aí você corria 30 metros e já tava com a língua de fora. Daí eu pensava, eu nunca vou conseguir correr na vida. Eu posso me preparar o que for, o meu corpo não é feito pra correr, eu não tenho pulmão pra isso, né? Porque eu dou uma corridinha e já fico morrendo. Eu vejo Nem muita parma gente, de língua pra fora, né, mano? muita gente que quando a gente fala que a gente corre, as pessoas falam, eu não consigo correr nem meia quadra e tal, que eu já tô morrendo. Mas daí a gente vai descobrindo que existem técnicas pra você desenvolver isso, pra você melhorar o seu desempenho, melhorar a sua resistência e tudo mais. E você não precisa correr desesperadamente, mas isso a gente vai entrar depois. Mas assim, com o tempo passando, mudando os hábitos de vida, você começa a ter seu carro, a necessidade de você caminhar pra chegar nos lugares já não são mais tão grandes, né? Ainda mais morando em São Bernardo, que a gente morou lá um tempo, não tinha muita condição de andar no meio do trânsito, fazer as caminhadas, a gente vai deixando isso de lado. Mas a gente sempre ficou tentando praticar esportes de outras formas também. Só que assim, a gente percebe também que tem uma modinha aí que acabou influenciando a gente, né, amor? Na verdade, não é bem modinha assim, a gente percebeu que correr tinha muito a ver com a gente, né? A gente via muitas pessoas correndo, tem o primo do Paulinho lá de Piracicaba também. Nossa, ele contava com tanta paixão que ele corria e passava por cima da ponte e voltava, e que era um momento muito bom, muito gostoso. Uhum. A gente sempre acompanhou o Marcelo também, né, Então, Marcelo? aí que Aí, ó. entra o Marcelo na nossa história. Marcelo, você realmente foi inspiração, olha só. Eu não vou contar a história do Marcelo, vou deixar ele contar e a gente vai colocando nossos complementos. Mas o Marcelo, digamos que nunca foi o cara do esporte, né? Não, você olhava pro Marcelo, você tinha certeza que ele nunca ia fazer esporte nenhum, assim, na vida. É eu. É o verdadeiro estereótipo de nerd, né? Assim, de óculos, né? Gordinho. Cara, caminhar pra mim era uma coisa também que eu sempre fiz, assim, bem tranquilo. Eu gostava bastante, sabe? E hoje, depois de velho, eu fico sempre pensando nas vezes que o universo me deu a dica, assim, de começar a correr mais cedo e eu realmente bobeei bastante, assim, sabe? Uhum. Eu andava bastante a pé, eu demorei pra ter carro, assim. E até mesmo bicicleta, que é uma coisa também que foi muito legal pra mim recentemente. Teve um dia que eu decidi ir trabalhar de bicicleta, sabe? Peguei a bicicleta da minha irmã lá, meio velha, assim, falei, não, é hoje. Hoje eu vou de bicicleta pro trabalho. É um negócio de 4 km. E aí, cara, eu peguei a bicicleta, eu andei, tipo, 3 quadras. Um carro tava saindo sem sinalizar e eu tive que frear bruscamente na frente dele. A roda dobrou, cara. Não sei como que isso foi acontecer. Deus Não sei do céu. fisicamente como isso é possível. Mas eu falei, alguma coisa tá me dizendo que isso não é pra mim. E daí, cara, a bicicleta deixei de lado totalmente, cara. O sedentário sempre procura um sinal pra não fazer o exercício, né? Você quer um sinal melhor que esse? Não é pra mim, deixa quieto. Não é pra mim, não. Eu já tentei o suficiente. Foi assustador. Eu nunca vi uma roda de bicicleta dobrar, cara. Mas Nunca vi. ela dobrou sem nenhum impacto? Sem ser espremida por nada? Só com a minha freada, cara. Nossa!
E tá bem velha, né, também, né? Então. E a corrida mesmo, nesse mesmo trabalho, tinha um pessoal que corria, assim, né? Mas quem tá de fora, assim, como é uma coisa meio difícil de fazer, meio chata, você fica falando, putz, esse povo é muito chato, né? E eles falavam que iam correr e tal. Eu falei, nossa, correr, né? Então, não entendia muito bem, mas começou... feriado, não é? De manhã no feriado pra correr, é demais, né? Eles iam depois do trabalho. E o trabalho era perto da estação da Paulista, lá em Piracicaba. Era um lugar legal pra correr, assim. Hoje, vendo assim, muito maneiro. O pessoal ia depois do trabalho e eu, cara, nada. E quando eu comecei a pensar em correr, eu comecei a fazer Kung Fu também. Aí... Nossa, eu não sabia. Mano, porque eu já tava... Eu já com 20 e pouquinhos, eu já pensava, tipo, preciso dar um jeito na minha vida, preciso resolver. Aí eu ia na academia, pagava 2 dias e nada, né, meu? Nada acontecia, né? Esse negócio sempre fez parte da minha vida. Isso você pagava um mês e ia 2 dias, né? Não, Exato. É aquele cara que faz um dia de exercício, olha no espelho e fala, pô, não serve pra nada essa porcaria, né? É exatamente isso. Desanima, cara, não tinha resultado nenhum. Eu sempre continuava a mesma coisa. Aí mesmo, né, fui começar o Kung Fu e tal. Era legal, era maneiro. Eu gosto pra caramba. Eu quero voltar ainda. Tô esperando o João crescer um pouquinho pra ir com ele. Mas eu tinha um professor, cara, que ele era... Eu gostava muito, mas ele era muito indisciplinado. Muito. É terrível, cara. Hoje pensando... E eu cheguei pra ele e falei, tô pensando em começar a correr, né, tal. Tem um pessoal no trabalho que tá correndo. Cara, ele falou tão mal de corrida pra mim. Nossa. Esse negócio de corrida tá com nada. Só machuca, não sei. Começou a falar um monte de coisa, cara. E, tipo, eu falei, tá bom, né? Ele é profissional. Mas tem uma galera assim. Eu conheço algumas pessoas assim que falam até hoje. Que falam o quê? Que corrida que faz correr mal. Só machuca, que o corpo não foi feito pra isso, porque o impacto lesiona demais, lesiona joelho, lesiona tornozelo. O que não é tão mentira, mas, né, é um baldão de água fria, né, principalmente quem tá começando. Mas aí eu fui começar mesmo, cara, minha vida rodou, né, vim pra São Paulo, tal, aconteceu um monte de coisa, assim. Eu lembro que uma vez, eu até gravei um podcast que eu falei disso, cara, que teve uma vez que eu fui fazer uma trilha. Tem várias fotos dessa viagem que eu fiz. Eu tava muito gordaço. E eu fui fazer uma trilha, eu vi quanto que eu gosto disso, cara. É uma coisa muito legal mesmo, sabe? Você ficar andando no meio do mato, era a época de Lost, então me sentia o Hurley, na verdade, né? O Hurley. Ai, que dó, Marcelo. Mas, cara, foi um negócio que eu vi assim, putz, cara, eu acho que o corpo serve pra isso, né? Eu acho que isso é um negócio maneiro, né? E depois que eu fiz regime e tal, e consegui emagrecer bastante, eu entrei naquele negócio de tem que fazer agora uma coisa pra manter, né? Foi quando eu comecei a correr mesmo, né? E comecei muito timidamente. Comecei assim, indo no parque, e aí caminhando enquanto todo mundo tava caminhando também. Daí um dia, eu comecei a me disciplinar pra ir mais. Daí um dia eu falei, agora eu vou tentar correr. Daí, cara, assim, a Adri falou da Jaque brincando, mas eu realmente sou alguém que você pode dizer que se esse cara corre, qualquer um corre, cara. Porque eu ia no parque assim, tava lá uma volta, daí eu falei, tá bom, agora eu vou correr dessa árvore até aquela lá da frente. E morria, cara, nesse percurso assim de, sei lá, nem 100 metros. E comecei aos poucos mesmo. E eu tenho um negócio legal, que eu gosto muito de jogo, né? Sou muito competitivo, assim, comigo mesmo e tal. E número pra mim é parada que me distrai, é um negócio que eu curto, assim, de ver resultado. Então, no dia seguinte eu falava, tá bom, agora eu já fiz até aquela árvore, agora nessa volta eu vou até aquela outra árvore lá. Aí eu vou virar aquela esquininha. Aí eu fui indo de pouquinho em pouquinho mesmo, cara. Até que um dia eu falei, nossa, o dia que eu fazer o parque inteiro, esse dia eu vou fazer um churrasco. vou numa churrascaria, a mente de gordo nunca para de trabalhar, né? Vou comemorar naquelas churrascarias da Marginal, aquelas lá bem... E, cara, foi devagar, cara, e eu consegui. Daí eu fui conseguindo uma volta no parque. Um dia que eu corri 1,2 km, eu lembro. Cara, eu me senti muito atleta esse dia, cara. É muito legal, né? Isso já foi, tipo, depois de já alguns meses mesmo. Foi um negócio que realmente deu certo, cara. Aconteceu um milagre, assim, mesmo na minha vida. E eu comecei a continuar investindo mesmo. Mas foi muito devagar, Mas cara. você tava fazendo ainda pela necessidade ou você já tava começando a curtir? Já tava começando a curtir. Primeiro você curte, tipo, o quanto as pessoas curtem, né? É muito legal. Esse povo gosta muito. Se eles gostam tanto, não é capaz que não seja bom. O cara ir correr 5 horas da manhã, fazer lá seus 10K e depois ir tomar banho e ir pro trabalho, cara, o negócio tem que ser muito bom, né? Mas fazer isso é muito bom, hein, cara? Então... Esse meu comecinho, eu não tinha filho ainda, né? Então eu conseguia ir à noite, eu experimentei bastante, assim, de horário, de situações, assim, né? Um ponto muito marcante é quando você descobre os aplicativos que fazem mapinha, né? Aí começou a ter graça pra mim, aí virou jogo mesmo, sabe?
sabe? Aí você começa a competir com você mesmo, a ver a evolução dos seus amigos, os que estão desistindo pelo caminho, aí você se sente melhor ainda, porque eles já desistiram, você não. Mas, cara, igual a Adri falou, você realmente foi uma inspiração pra gente, né? Porque quando você começou a correr e você começou a ter uma vida mais saudável, né? Você já compartilhou aqui com a gente, você já passou por momentos mais difíceis, né? Que você tava muito desanimado. E a corrida, né? O exercício físico fez uma boa diferença no seu ânimo, né? No seu dia a dia. Sim, faz mesmo, cara. Até hoje. Ai, gente, profetiza na minha vida também isso aí. E Jaque, qual que é a sua luta? A gente chamou você aqui porque a gente já teve altas conversas, né? Você e a Adri, principalmente, já tiveram boas conversas sobre a vida e a luta pra conseguir... Eu ainda vou correr uma maratona com a Adri, você não tá entendendo? A maratona. Eu não sei quando. Olha, isso vai acontecer. Outro dia o Marcelo ficou frustrado comigo, porque eu falei que eu tava animado, tava correndo, tava dando feedback pra ele todo dia de como tava meu desenvolvimento na corrida e tal. Aí ele veio aqui um dia, aqui em casa, ele falou assim, meu alvo era 5K, depois eu quis fazer uma prova de 10, aí eu fiz uma, sei lá, uma de 15, aí eu fiz uma meia maratona, agora meu alvo é uma maratona. Eu falei, cara, eu não tenho a vontade de correr uma maratona. Ele falou, não? Como não? Eu falei, não tenho, cara. Isso não é um sonho pra mim, assim. Pra mim, se eu conseguir correr 10K sem morrer, pra mim já acho que é uma vitória. Só que daí eu falei, mas eu não sei se eu chegar no 10K, se ao atingir esse ponto eu falo, não, agora eu consigo um pouquinho mais e vou insistir mais, sabe? Mas eu não tenho esse alvo competitivo assim de bater metas muito altas. Até com a natação, eu faço natação também, né? 2 vezes por semana, pela prefeitura, de graça, uma benção, morar em Vinhedo e tal. E o pessoal fica falando assim, vamos competir na próxima. Eu falei, não vou, cara, pra que eu vou treinar pra competir? Eu faço natação pra ter saúde, pra ter disposição, não vou ficar querendo bater, sabe? Mas você fica assim, agora quero fazer tantos metros por dia, nessa meia hora. Você não faz, não tem isso, assim? É que, na verdade, a natação eu faço acompanhado pela professora, né? Então ela passa o treino do dia. Então, legal. Eu nunca fico nadando sem rumo, assim. Então ela passa os exercícios, só perna, só braço, faz um educativo e tudo mais. Então, dentro disso, eu não tenho esses alvos. É ela que vai puxando mais, apertando mais pra gente ir melhorando. E eu sinto que a gente tem melhorado muito, né? Nossa turma é a mais avançada hoje lá da natação. Desculpa aí. Mas, na verdade, o meu objetivo é tentar sempre forçar mais um pouquinho pra eu me sentir melhor e sentir que eu tô melhorando realmente o meu desempenho. Mas eu não tenho essa gana de competir, de fazer algo muito extravagante, extraordinário nos esportes, né? Eu faço mais pela saúde mesmo, pelo resultado que traz pra mim. Mas eu tô falando... Não é competitivo, não é competitivo, Paulinho, né, Marcelo? Fala aí. Então, eu não tô conseguindo encaixar com a pessoa que eu conheço jogando aquele jogo do porquinho, por exemplo, cara. Cara, eu amadureci, mano. Eu amadureci. Hoje eu sou um cara muito mais centrado, que pensa mais nas outras pessoas. Eu com esse negócio de número, cara, eu não consigo, cara. Quando eu fazia natação também, eu fazia eu conseguia na hora do almoço no Sesc. Pra mim, o negócio era cada dia conseguir correr mais, nadar mais, tá ligado? No tempo que eu fazia o treino, cara. E pra mim, isso é uma coisa que me motiva, assim. Esse tipo de alvo é bom pra você aumentar o seu desempenho mesmo, aumentar a sua resistência, né? Então tem aulas que são de resistência. A professora passa da gente fazer várias sequências e tal, sem parar, fazer as viradas e tudo mais. E assim, eu tenho que confessar... Que você rouba. Não roubo, eu não roubo. Mas assim... Já terminou, Paulo? Tem 3 caras na minha natação que nadam melhor que eu. Eu admito isso, eu sei muito bem. Os caras... É verdade. Porque tem gente... Eu tenho essa teoria, cara. É uma teoria assim... A gente percebe isso na prática. Escuta a teoria, já que vê se não faz muito sentido. Tem gente que nasce com o corpo pra praticar esporte. O cara já tem a aerodinâmica correta, ele já parece que tem os músculos certos pra fazer aquele esporte. Eu sei que Mas sabia que isso é comprovado? Então, isso é genética mesmo. Eu posso praticar o que for a natação, eu vou melhorar o meu desempenho comparado comigo mesmo. Mas eu não vou ultrapassar muitas pessoas que talvez treinem até menos do que eu. Então, assim, tem esses 3 caras lá na natação que eu sei que nadam melhor que eu. Mas, assim, no meu coração, eu não deixo
menos parecer, mas no meu coração, eu sempre tento terminar antes deles, entendeu? Ai, amor. Agora eu tô sabendo. E às vezes você consegue, pelo menos? Nunca conseguiu, Tô né? louco, não, muitas vezes eu consigo. É que tem um cara lá que é mais difícil, ele é imbatível, assim. Ele eu já desencanei, mas os outros dois, assim, que eu tô mais Vários próximo nomes. do nível deles, eu fico feliz. E eu sempre ganho quando eu consigo descansar menos que eles, entendeu? Aí eu consigo ultrapassar, diminuindo o descanso. Eu fico de boa na retaguarda. A Blossom, é que eu não sei o nome, eu não consigo pronunciar o nome dela, mas enfim, a mulher do Sheldon, Blossom e tal, ela tem um canal, que ela é cientista, e ela tem, na época das Olimpíadas de chama Inverno, Fun with Flags with Dr. Sheldon. ela tem um canal no YouTube, é atriz mesmo, e ela fez um vídeo nas Olimpíadas de Inverno falando disso, Paulinho, que realmente, tipo, esses caras, atletas de Olimpíada e tal, eles são comprovadamente, geneticamente mais desenvolvidos do que um ser humano médio, sabe? Do que um cidadão médio. Você vê o corpo do Michael Phelps, cara, não tem treino que consegue então. deixar um cara com o corpo daquele jeito. O cara tem membranas entre os dedos. Não tem, amor. Ele fica querendo achar a qualidade dos outros, sabe? Ele tem guelras. É. Tem um menino lá da igreja, que isso é muito surreal, né, amor? O Wagner. Ah, deixa eu contar essa história. Conta a história do Wagner. No ano passado, a gente participou da corrida que a igreja promove na cidade. Aqui em Sim, Vinhedo. o Marcelo foi nosso treinador. É, o Marcelo veio aqui, acompanhou e viu que a gente... Porque no ano retrasado a gente foi pra trabalhar. Aí eu olhei aquela galera correndo, eu nunca tinha ido numa corrida. A gente tá falando, nem deixei a Jaque falar ainda, mas daqui a pouco você fala, Jaque, desculpa. Tadinha A gente tá da empolgado. Não pode bobear. É, não pode bobear que perde o microfone. Pode respirar que pega. No ano retrasado, a igreja começou a promover essa corrida na cidade. E a gente foi pra trabalhar. E eu nunca tinha ido numa corrida. Então eu vi aquele clima e falei, cara, que clima legal. Deve ser muito legal participar de uma corrida dessa. Eu quero treinar pro ano que vem participar, que é o Arca 5K, que acontece aqui em Vinhedo. Aí eu treinei com o alvo, né? Eu acho que é o legal de quando você começa um treinamento de corrida, principalmente, de você querer participar de uma prova, né? Os especialistas falam, marque uma prova e corra atrás do treinamento pra você conseguir fazer aquela prova. Então eu fiz isso. A gente se programou pra participar da Arca 5K. Aí no ano passado, eles resolveram premiar os vencedores, de fato, e também premiar os membros da igreja melhores colocados. Aí o bicho pega com o Paulinho, né? Nossa, Eu sabia que o meu alvo era completar a corrida. Gente, eu não sou assim. Seu alvo era ficar na frente de XYZ, é que eu não vou pôr os nomes. Tinha algumas pessoas lá que eu precisava chegar antes. Mas esse Wagner, ele nunca correu na vida. Nunca correu, Quer dizer, Jaque? assim, ele nunca correu pra correr, né? Só que ele joga futebol 2 vezes por semana. E ele é aquele cara desesperado que sai correndo no campo de futebol. Mas ele corre a distância do campo de futebol, vai e volta e tal. Ele pegou e se inscreveu pelo AUE de participar da prova. Sem brincadeira, ele correu com chuteira de Campo Society, com o tênis lá da Topper chapado no chão e tal. Nada apropriado pra corrida, sem amortecedor, sem nada e tal. Nunca tinha corrido. Ele pegou e desembestou e chegou em primeiro lugar da galera da igreja. Você acha, gente? Nunca tinha corrido. E tem uma galera da igreja que treina faz tempo, Sim, sabe? tem o pessoal que corre, faz treinamento de corrida, tudo. Ele chegou, ele despencou, assim, sabe? Ele tava quase morrendo, porque ele foi sem técnica nenhuma. Ele esticou aquelas pernonas dele lá e saiu correndo. E chegou, ele não fazia ideia. Na hora de anunciar os vencedores, fala que ele foi o ganhador da igreja. E metade da igreja tava participando da competição. Então por isso que eu falo, cara, não adianta você querer ser o melhor se você não tem a aerodinâmica pra isso. Não tem como mesmo. Vou sair daqui motivada. Vai. Agora é a hora que eu vou falar com você, Jaque. Eu falo que eu sou competitivo, na verdade eu percebi isso porque a Nara fala que eu sou, né? Mas eu sou competitivo comigo mesmo, só mesmo, sabe? Então, aí faz diferença. Eu já saquei na vida, assim, que tem sempre alguém melhor, tá? Eu não ligo muito pra isso mesmo. Quanto aos outros, cara, eu tô de boa pra caramba. A gente já assim. se aceitou como medíocre, né? Sim. Não, eu só tenho um cara que eu tenho que bater, que sou eu mesmo, cara. E pra mim é suficiente, porque é um desafio que
que dá pra chegar lá, então eu não fico desmotivado de desistir. Se eu for pensar em outras pessoas, eu desisto mesmo, porque eu sou muito fraquinho. Eu foco minha competitividade só nisso mesmo, cara. Eu acho que é o negócio que tem graça, assim. Eu acho que é quando é maneiro. E quando você bate você mesmo? Eu comecei a treinar em fevereiro do ano passado. Daí eu falei, não, eu vou treinar, e o meu primeiro objetivo é tentar correr 1K só, né? De boa. Sem caminhar. Eu não quero caminhar, eu quero correr 1K direto. Daí eu treinei 3 vezes por semana. Eu falei, não, eu tenho que colocar uma meta de 3 vezes por semana. Se não for 3 vezes por semana, eu não vou estar perdendo. Daí eu escolhi uma pessoa pra eu dar o meu feedback de que eu tava correndo e tal. Daí eu falava com essa pessoa, batia foto antes, depois, mandava no Runkeeper lá o meu caminho, o que eu tinha feito, pra ela ver mesmo que eu fiz aquele caminho e tal. E aí eu consegui 1K de boa. Foi uma volta na represa, né? Mordeu o quê? 1.4? 1.5, 1,5, né? Então daí eu fiz 1,5 e tal, né? Daí eu falei assim, não, então agora eu vou treinar pra Arca 5K e tal, né? Daí eu fui treinando, aí eu fiz a corrida, eu achei que eu fui muito mal, mas eu não sei. O Marcelo depois pode contar mais até sobre isso. Mas eu tinha treinado e eu já tinha feito o 5K. Eu tinha feito em 39 minutos, uma coisa assim. Daí, no dia da corrida... Não, na corrida que eu fiz 39, né? Ah, não sei. Eu sei que, tipo, no dia da corrida foi o meu pior tempo de 5K, assim, sabe? O pior, longe, assim. Eu falei, cara, como que pode? É porque a corrida tem essa de... Você fica ansioso, você não dorme bem na noite anterior, você se alimenta errado, você faz tudo errado no dia. Eu tinha recebido várias recomendações. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Faça isso, faça isso, faça isso. Não beba água durante a prova. Porque... Aí você bebeu durante a Só que assim, deu no meio assim, porque não, é que é 5K, às vezes é que eu 5K, tava... é verdade. Nas vezes que eu tava treinando, se eu bebia água, começava aquela dor do lado. Falei, eu não posso beber água. Eu não tô fazendo uma maratona, eu não preciso me hidratar com 5K. Não, se eu bebo água correndo, me dá enjoo. Só que aí, assim, fica aquela galera com os copos d'água lá. A sua boca tá colada na garganta por causa da ansiedade, por causa de tudo que você dormiu errado. Aí veio o cara com o copo d'água. A cerveja do dia anterior. Aí, ó. Isso foi muito prejudicial mesmo. Aí vem aquele copo d'água e fala, eu só vou molhar a boca, não vou engolir, mas você consegue pôr aquela água fresquinha na boca e não mandar pra dentro. Aí começou dor do lado, deu tudo errado. Não, mas aí é o que eu tava falando. Depois que passou a Arca, que eu fiquei meio frustrada, eu vi que eu ainda não tinha me superado, entendeu? Ou pelo menos superado a meta que eu tinha estabelecido pra mim. Então eu falei, não, eu quero correr com 35 minutos. Essa era a minha meta. Eu quero fazer 5K com 35 minutos. Aí, cara, na outra semana eu fiz 35 minutos 5K. Aí não corri mais. Foi a última vez que eu corri 5K. Mas você, Jaque? E eu? Bom, eu sempre fui uma atletinha a minha vida toda. Então, fiz balé, fiz jazz, fiz e aconteci. Mas que instrumento que você tocava no jazz? Nossa, amor. E aí, quando eu entrei no ensino médio e eu comecei a fazer técnico médio junto e tudo mais, eu simplesmente parei. Ainda cheguei a jogar um pouco de bola no ensino médio, nos campeonatos que a gente fazia, mas depois disso, a faculdade, nunca fiz mais nada. E a faculdade aí já tem uns 7, 8 anos que tá pra trás e tal. Novinho, né, gente? O que aconteceu é que é muito parecido com vocês, assim, no sentido de agora eu preciso fazer alguma coisa, porque senão eu vou ladeira abaixo aqui, né? E eu tenho também um plus a mais aí, que é a questão da saúde mental, né? Ano passado foi um ano bem difícil pra mim, com questão de crise de ansiedade, e aí o que me recomendavam demais, além de dormir direito, comer direito, tomar água, é fazer exercícios físicos, né? Eu comecei natação, tentei natação, mas eu tenho uma respiração muito errada, então eu sofria muito na natação. Parecia que eu ia morrer todas as vezes. Tamo essa é a vida junto. da Adri. Eu não sei respirar direito, então, assim, eu realmente achava que todas as vezes que eu ia morrer. Era louco, assim, porque eu respiro pela boca, então, tipo, eu desisti. Não, gente, deixa eu falar, na natação você respira pela boca, tá? Tá certo respirar pela boca. Você tem que puxar pelo... Em algum momento você tem que puxar pelo nariz, não é? Não, na natação você puxar pelo nariz, entra um monte de água, é só pela boca, você solta pelo nariz, é o contrário da corrida. Alguma
uma coisa que tem que fazer com o nariz que eu não fazia. É isso. Tem que levar o nariz. Aí, esse movimento eu não conseguia fazer. Eu tinha que pensar na respiração enquanto eu pensava na mão e nunca dava certo. Eu até comecei. Nossa, eu vira e mexe, eu puxava o nariz embaixo da água. Era loucura. A professora fala pra mim, por que você tá com essa bochecha cheia de ar? Tem que ir pro pulmão, não era pra bochecha. É muito difícil. Era muito difícil pra mim. Eu fiquei feliz que ainda consegui aprender alguma coisa, né? Agora acho que se me jogar em algum lugar não morro afogada. Mas assim, foi muito frustrante. E aí eu falei, não quero isso. Aí fui pra academia. E eu odiei. Eu odeio a academia. Não, a academia aquele ambiente, aquelas pessoas. Eu não gosto de academia. Eu detesto academia. Não foi pra mim. Aí eu falei, whey, dá tudo pro então, os caras com whey na mão. Ai, não, e gosto. todo mundo na academia tem corpo perfeito. Ah, cara, dá uma raiva. As meninas lá fazendo abdominal, nem umas precisa. bundas gigantes. Eu ficava brava, eu não queria saber. Aí fui um tempo, depois larguei e pensei, bom, vou correr, né? Aí chegou aquele momento, né, da pessoa que tá há anos sem fazer exercício, que vocês já comentaram aí. Eu corri 1 minuto e achei que eu fosse pro hospital direto. Não consegui. E pensei, nunca que eu vou conseguir correr mais que isso, meu Deus do céu. E aí eu fui conversar com outras pessoas e pesquisar e ver que é assim mesmo pra boa parte da galera, né? Uhum. O começo é bem difícil, você acha que vai morrer. Isso é o mais louco do exercício físico. Porque a primeira vez que você faz, você tem certeza que você nunca vai conseguir fazer aquilo. Sim. Você tem certeza, assim. Aí, assim, o que acontece é que com a insistência, com a persistência, o seu corpo vai aprendendo a fazer aquilo. Aí você olha pra trás e fala, caramba, como que aquele dia eu não consegui fazer um negócio tão simples hoje pra mim, né? Isso é muito louco, cara. Isso é uma coisa do organismo, assim, que é inacreditável, de saber como ele consegue se desenvolver e se adaptar pra uma situação, né? Sabe uma coisa que, só pra aproveitar a oportunidade, eu sentia muito também, cara, todo mundo sempre fala que, meu joelho não funciona, não sei o quê. E, cara, eu não sei porquê, de onde que eu tirei, eu tinha uma crença de que eu era tudo errado, assim, sabe? Que meu joelho, se tem tanta gente que tem joelho zoado, o meu não vai ser bom, sabe? Eu já tinha uma crença, assim, de que, pô, se tem tanta gente que não consegue, certamente eu sou um deles. Eu acho que isso atrasou bastante também. Uhum. Pode falar. Então, aí eu tô no momento das metas, né? A minha meta é correr 5K, mas eu nunca corri nenhum. Eu parei naquele exercício de você... Acho que o pessoal faz é correr 3, caminha 1. Então, aí vai aumentando. Eu tô no caminho, no corre 1, caminha 3. Então, há controvérsia. Isso eu quero falar. 3 minutos ou 3 quilômetros? Não, 3 minutos. Tá. Porque tô falando de quilômetro não ainda. Nossa, eu tenho muita vontade de correr. É uma coisa que eu gosto. Antes eu tinha o Gustavo, e aí isso me dava... Eu conseguia ir 3 vezes por semana. Agora, o Gustavo descobriu que tá com hérnia, não pode mais correr na rua. Então, meu desafio é ir sozinha. Pra mim é muito difícil ir sozinha. E sair dessa questão. Que eu acho que eu adquiri meio que um medo de tentar. Eu não tenho isso que vocês têm de desafiar o próprio corpo. Se eu tô vendo que eu tô morrendo, eu já acho que eu vou morrer mesmo, entendeu? Eu não tenho isso de, eu aguento mais um pouquinho. Eu acho que não. Se eu tentar mais um pouquinho, eu vou morrer, sabe? Eu sou muito assim. E eu tenho essa meta, eu quero... Nossa, gente, você não tem noção. Se eu correr 5 km um dia na minha vida, 5 km mais básico, eu sei o que eu faço. Acho que ajoelho, choro. É emocionante, é muito emocionante você terminar uma prova. Ai, gente, você tem noção, eu quero muito isso. Porque eu sei que vai ajudar a minha saúde mental. Eu sei que é uma coisa que eu quero ter esse hábito. Eu quero, enfim, ser mais saudável. Eu sei que isso é importante, né? Eu tenho tentado a disciplina de acordar mais cedo, porque também tem essa questão do horário, né? Morando em São Paulo, trabalhando numa extremidade, morando na outra, é muito difícil você conciliar um horário. Você chega em casa quase 10 horas da noite, né? Pois é, eu tenho tentado pela manhã, mas às vezes a preguiça vence, eu até acordo, mas aí eu vou ficar com as gatas, não vou correr não, sabe? Por quê? Muito porque eu tenho que ir sozinha, então eu tenho que vencer essas barreiras e também essa questão do que eu faço agora, que eu tô nesse de corre 3, corre 1, sei quais são os próximos passos, sabe? Pra eu conseguir chegar no 5K. A gente
tava fazendo isso. A Adri pegou um treino na internet. Então, tá aqui o treino, inclusive, que na era minha assim, geladeira. você começa caminhando mais e dando uma corridinha. Vai marcando o tempo. Faz 3 vezes assim. Aí vai aumentando o tempo de corrida, diminuindo de caminhada. Até que a gente falou isso pro Marcelo. O Marcelo falou, não, meu instrutor falou que não tem essa de caminhar, não. Você diminui o ritmo da corrida, mas continua correndo. Então, não só o Marcelo, eu quero até falar aqui, que é o seguinte, eu até tentei baixar um programa chamado Corra 5K, tem um monte de gente que tenta usar esse programa pra correr, e ó, eu falo aqui que eu não gostei do programa, pra mim ele me desestimulou mais ainda, não gostei. E eu ainda acho que ele ensina errado. Tá errado. E tá errado isso aí, tá errado. Nada a ver. Então, porque tem essa questão também na corrida que eu acho que é primordial, de que cada um tem um tempo e um jeito, né? Um dos pontos negativos que eu corria com o Gustavo é que o Gustavo é desses aí que o Paulinho falou, que tipo, ele pode estar um ano sem fazer exercícios, com sobrepeso, ele vai correr 5K, entendeu? Ele é desse jeito. Então, aerodinâmica até que ele chegou, dele, né? ele chegou a correr pela empresa, participou de maratoninha que você faz revezamento e tal. Se ele pegar pra correr, ele corre. Então, eu vou com você, Jaque, vamos lá. Mas eu tentava acompanhar a passada dele. E aí eu morria, né? E aí eu sentia que se eu ia mais devagar, eu tava atrás dele. Esse negócio de casal. Até que ele disse, Gustavo, faz o seu que eu faço o meu, sabe? Não, a gente pode até eu e o Paulinho assim. mas assim, vai embora. Não, né? Gente, o Paulinho queria correr comigo, não faz o menor sentido. Ele tem quase 2 metros de altura. Eu tenho quase 1,5 metro. Então, eu tentei. Eu fui inocente e achei que não, correr é tudo a mesma coisa, a gente corre aqui juntinho, tem os vídeos do YouTube. Não, velho, não vai acontecer. Então, mas, cada um tem, né, um tem. Mas olha só, Jaque, uma coisa que eu queria falar aqui para você e para todos os nossos ouvintes, amantes aqui da corrida. Uma coisa que eu percebi, assim, que tanto o Marcelo falou, quanto o Nando, primo do Paulinho, e a gente assistia bastante um canal chamado Corrida no Ar, que é muito legal, o cara dá muita dica, ele é muito prático, assim, sabe? E uma das coisas que eu aprendi é que, assim, todo o meu treino inicial, eu tava fazendo completamente errado. A minha passada tava errada, o jeito que eu batia o pé no chão fazia muito barulho, era muito pesado, eu batia errado e eu fazia muito rápido. Foi por isso que eu instalei o Runkeeper pra também acompanhar o pace que a gente fala, né? Depois o Paulinho vai explicar o que é pace. É minutos por quilômetro. Então, daí, minutos por quilômetro. Daí eu percebi, assim, que eu tinha que fazer com pace alto, que o pace alto significa que você tá correndo mais devagar, tipo um trotezinho. Um pace alto, mas pra tentar ir mais longe, entendeu? Então, eu tinha que ir o mais longe possível. Eu sou ligeirinha, não tenho paciência. Então, mas pra mim eu disparava e... Marcelo, fala aí, mestre. Me ensina, Marcelo. Vamos ser chapa branca aqui e falar as coisas que tem que falar. Você tem que procurar um treinador, um profissional de educação física e um médico pra começar a fazer seus exercícios. Marcelo, para, ninguém vai querer correr depois dessa. Aqui, não tem dinheiro pra personal. Não, se a gente precisasse de especialista, a gente trazia um, cara. A gente tá falando aqui... A gente trazia o Sérgio. Cara, na verdade, eu só tive um período de uns 4, 5 meses que eu tive um acompanhamento profissional mesmo, né? E ainda assim foi pela internet, porque eu não gosto muito de falar com gente. Mentira, não é por isso não. Mas ainda assim foi um negócio... Eu fiz de treino mesmo com um profissional, eu fiz uns 5 meses, um cara que eu tive tipo uns 2 encontros e o resto ele me acompanhava online mesmo. É bem legal isso, bem maneiro. Mas eu acho que no caso da Jaque, assim, seria muito legal procurar algum grupinho de corrida, alguma paradinha dessa. Sim. A Nara, a minha esposa, ela... Assim, a gente tem primeiro a parte meio chata que a gente começou também. Quando eu comecei, eu tentei arrastar ela, sabe? E aí, talvez ela não goste, tomara que ela esteja dormindo. Porque talvez ela não goste de me ouvir falando isso. Mas quando a gente começou, a gente caminhava em volta do parque junto. Daí, quando eu ia sozinho, eu tentava dar as corridinhas. Daí, quando eu ia com ela, se eu tentasse dar corridinha, ela ficava pra trás. E magoou a pessoa, né? Aí eu lembro, bem do dia de virada, assim, que eu falei, eu vou dar uma corridinha. E ela falou, se quiser ir, pode ir. E aquele, né? Será que ela tá sendo sincera? Bom, se quiser ir, pode ir. Aí, a partir disso, ela não foi mais comigo. Mas foi bom
pra mim, porque eu tenho essa parada de querer, assim, resultado e tal, e acho que é bom, ajuda, e ela não tá muito ligada nisso. E eu acho que acabava um segurando o outro assim mesmo, sabe? E ela hoje, por que eu tô falando isso, né? Ela hoje, assim, ela tá indo com um grupinho, já tá um tempo, já vai fazer um ano, eu acho, de corrida que se encontra no parque, e, sabe, é muito legal, assim, porque ela vai, tem os educativos, tem profissional lá de educação física que, sei lá, se ela tá fazendo uma coisa muito grosseira, de errado, vai saber corrigir, vai saber instruir pra um lado bom, né? Porque fazer do jeito que eu faço, assim, de ir na louca, assim, machuca mesmo. Eu me machuquei. Uhum. Eu me machuquei. Eu tive um período, assim, que eu assustei bastante, porque eu tava correndo, assim, tava indo mais ou menos, tava indo bem, e meu joelho deu uma zoada federal mesmo, assim. Porque eu doía enquanto eu corria, daí começou a doer um pouquinho mais depois, aí começou a doer constantemente. Eu parei, tipo, umas 2 semanas de correr e continuou doendo. Daí eu fiquei desesperado. Aí eu fui no médico, aí eu comecei a fazer pilates, comecei a fazer musculação, e aí, assim, depois de um tempo recuperou, fiquei muito feliz porque voltei e tive meus melhores desempenhos, meu melhor período depois disso, né? O que eu quero dizer com isso é que é perigoso. Quando eu comecei a fazer isso de procurar fisioterapeuta, fiz fisioterapia, já tinha umas dicas lá boas dela, de alongamento, de postura, de coisas assim. Quando eu fui procurar daí um professor também, ele já me deu algumas dicas de como correr, de passada, essas coisas. E eu acho que isso é importante, sabe? Porque senão machuca mesmo. E tem muita técnica. A gente acha que é só sair correndo, não é. Até na natação, cara. Você acha que você sabe nadar, você cai na mão de uma professora, ela vai te achar tanto erro, cara, que no começo você tenta observar todos os erros que você faz, você não consegue nadar mais. Você tem que pensar no jeito de respirar, no jeito de pôr a mão na água, no jeito de tirar a mão na água, no jeito de bater a perna, no jeito da posição do seu tronco. Virar o rosto na hora de respirar, um monte de coisa. É muito detalhe. E da corrida é a mesma coisa. Se você fizer errado, você vai se ferrar mesmo, porque seu corpo vai reclamar por causa daquilo, né? Eu sempre me achei muito Daniel San, assim, sabe? Quando eu ia nas provas, as primeiras provas, assim, eu ia por mim mesmo, sabe? Uhum. Aí eu tinha o Sr. Miyagi falando pra mim, vai lá, a regra é bater, como que é? Você bate nele e você não apanha, essa que é a regra, vai embora. Que eu ia nessa, todo mundo lá com aquelas coisas que eu nem sabia pra que servia, de roupa, de não sei o que, eu ia só eu com meu tênis velho lá. Um bermudão, camiseta de malha. Nossa, camiseta de maneiro, algodão, isso é legal. Era uma boa experiência, assim, mas isso é pra cada pessoa, assim, eu acho que é já que eu acho que você devia procurar mesmo um grupinho. Tem algum parque perto de sua casa? Já tô aqui no Google. Então, mas eu não quero desanimar, assim, pessoal, porque, por exemplo, pra mim, foi muito legal começar sem nada. Porque, assim, eu acho que existem as pessoas dos grupinhos e existem as pessoas que gostam de correr sozinha. Eu, por exemplo, gosto de correr sozinha com meu fone de ouvido na represa. Assim, olhando a natureza como meu fone de ouvido e mais ninguém, sabe? Eu não gosto de correr com dupla. Às vezes o Paulinho até fala, vamos lá correr e tal. Eu falava, mas não rola mais. Vai na frente que eu vou depois, sabe? Eu não gosto nem de correr perto, pra você ter ideia. Se eu vou num sentido, ela vai no outro. Porque eu quero ir longe mesmo, assim. Porque é meu jeito, é meu jeitinho, eu gosto e tal. Mas assim, por exemplo, eu sou muito curiosa e a gente sempre pesquisou muito e eu colava em quem corria de verdade, sabe? Por exemplo, o Marcelo, né, Marcelo? Eu comprava tênis, eu batia foto do meu tênis e mandava pra ele, sabe? Eu falei, ei, Marcelo, esse tênis é bom, não é? E tal. O Marcelo foi o nosso técnico por muito tempo. Então, assim, eu acho que assim, eu acho que é legal você sempre buscar, é legal não, e é importante você procurar, por exemplo, pessoas que já manjam, já correm bem, instrutores, se for alguém que tem paciência pra te acompanhar, é legal. Eu tive uma experiência assim, a Adri teve outra. A Adri teve com a Simone Maringá, manda um beijo pra ela que ela ouve o programa. Beijo, Simone! Então, foi muito legal isso, Marcelo. Eu corri lado a lado com a Simone no Parquingá. E a Simone corre meia maratona fácil. Também. E aí, ela falou pra mim, Driel, vou ser bem sincera, eu vou ir falando bem direto pra você. Então isso pra mim foi muito gostoso. Ela segurou o ritmo e foi instruindo a Adri na ela foi, dela. Dri, você tá disparando muito no começo, vamos sempre devagar, mas sempre no mesmo ritmo e vamos embora. E ela, Dri, você tá parecendo um elefantinho correndo, você tá batendo muito o pé forte no chão. Ela falou, você tem que correr sem ouvir o teu pé batendo no chão. E eu tinha uma bobeira de bater primeiro o calcanhar e aí depois ir seguindo pra ponta do pé, sabe? Calcanhar e indo pra ponta do pé. Ela, não, você tem que chapar o pé inteiro no chão, sabe? Tem que elevar seu tronco. É isso que todo leigo acha, né, cara? Você tem que, como é mais gordinho atrás do tênis, tem que bater lá primeiro. Por muito tempo eu achava isso também. Assim, e tem que chapar o pé. E aí ela falava, ó, na hora da subida tem que dar uma baixadinha na cabeça, ir respirando e vai subindo e tal. Então isso pra mim foi muito gostoso, sabe? Aí toda vez que eu vou correr eu lembro dessas orientações. E aí o Nando, o primo do Paulinho, deu uma orientação com relação da respiração. Ele falou que quando você conta as passadas pra você respirar, você mantém o seu ritmo também. E aí você acalma
acalma o teu coração, acalma a sua respiração e você se equilibra. Então, assim, por exemplo, quando a gente vai correr, quando eu vou correr, os primeiros 10 minutos é só pra você encaixar teu corpo. Então, os primeiros 10 minutos é horrível. Parece que você não vai conseguir de jeito nenhum. E assim, já que mesmo quando eu corria 3 vezes por semana, toda vez que eu ia correr, os primeiros 10 minutos eram horríveis. A gente pensa assim, nossa, ontem eu corri 3 km, hoje eu não vou passar de 1. Certeza hoje eu não vou passar de... Nossa, eu vou correr 1 e vou parar. Mas é que o 1 quilômetro dá 10 minutos. Até hoje? Até hoje, igualzinho. Caramba! Então, os primeiros 10 minutos é só pra encaixar a respiração, passada e velocidade com tempo. Aí depois que você encaixou, é muito louco. Parece que você começa a respirar melhor, parece que aí você tá... Nossa, é outra coisa. Deixa eu contar a minha experiência no começo da corrida. A Dri me passou esse treinamento, né? Porque ela falou, ela que decidiu, eu vou começar a correr. Aí eu falei, eu vou também. Vou correr, na louca. Vou correr. Aí ela passou esse treino aí de você começar correndo, caminhando mais e correndo menos e tal. Isso eu comecei em fevereiro do ano passado. E eu tava fazendo e assim, parecia que eu nunca ia conseguir correr 1 quilômetro. Não, 1 quilômetro já tava correndo. Mas enfim, parecia que eu não ia conseguir correr muito mais do que isso. Aí eu fui pra Piracicaba, na casa dos meus pais lá, e meu primo tava correndo. Ele falou, você tá correndo? Eu falei, tô, mas eu tô sofrendo muito e tal. Eu não consegui correr seguido mais de 1,5 km por enquanto, né? Eu não tinha corrido nem 5 ainda, né, amor? Não tinha chegado a... Acho que o máximo que eu tinha conseguido até então era 2 km. Aí ele falou, não, amanhã cedo a gente vai acordar cedo, a gente vai lá num lugar gostoso pra correr e você vai correr 5K. Foi, mas não vou nem a pau, cara. Nem a pau eu vou correr 5. Imagina. Eu não consigo correr 2. Ele falou, não, porque a Adri fez um vídeo de eu correndo e mostrou pra ele. Ele falou, não, você tá correndo errado. Ele corria muito rápido, muito rápido. Não era muito rápido. Mas era enfim, rápido, era errado, tinha coisa errada. Aí ele falou, amanhã você vai correr, a gente vai correr 5K. Eu fui dormir pensando, até parece que eu vou conseguir correr. Ele passou pra me pegar de manhã, fomos lá no parque, eram umas 6:30 da manhã. Não é no parque, é uma rua bem gostosa lá pra correr. Aí ele foi dando as instruções. Aí no que eu comecei a correr, ele já começou a falar, você já tá correndo rápido demais. Tá rápido demais. Você não precisa dessa velocidade, você tem que segurar pra você aguentar. Aí ele foi corrigindo várias coisas, o jeito que você tá pisando, o jeito que você balança os braços e tal. Até o jeito de balançar os braços. A respiração. Né? E ele não é profissional, ele é um cara que gosta e que teve as instruções, né? Você tem que controlar a respiração. A respiração é uma coisa que eu não fazia ideia. Esse negócio de contar a passada pra você manter o ritmo da respiração. Respeita a subida e tal, né? Não queira forçar na subida, diminui o ritmo na subida. Eu sei que a hora que tava chegando no 4K, eu falei, não tô acreditando que eu tô fazendo 4K já, né? Aí chegou no 5, ele falou, você quer parar? Eu falei, eu acho que eu consigo 6. Aí chegamos no 6. Aí ele falou, você quer parar? Eu falei, não, vamos tentar mais um pouquinho. Eu sei que eu fiz 10K. 10K? Sem antes de fazer 5K. Antes de fazer, no Runkeeper tem as metas lá, eu tinha a badgezinha de 2K, aí eu ganhei a badge de 10K e eu ainda não tinha de 5K. Pulou de 5. Mas foi a única vez na vida que eu corri 10K. Mas foi muito legal, cara. Quando você mandou pra mim, eu fiquei emocionado também, cara. Você não acreditou? Achei muito maneiro. Eu fiquei tão muito ansiosa, legal. Porque ele falou que ia correr 5K, que eu acordei mais cedo, abri o Runkeeper e fiquei esperando a notificação do Runkeeper de 5K, sabe? De repente chega de 10, eu falei, what? Como assim? De 10? Foi muito louco. Achei muito legal. Só que assim, legal. por outro lado, eu fiquei uma semana sem pôr o pé no chão, sabe? Porque tava doendo tudo. Dói tudo. Dói mesmo. Porque você tem que ir enfrentando as dores e assim, e eu não recomendo fazer isso, sabe? Não. Eu acho que eu podia ter me lesionado feio, insistido num negócio que eu não tenho prática, eu não tenho a técnica correta, o meu corpo não tá preparado pra isso, sabe? Mas foi uma vitória mas só muito você vive uma vez, cara. Mas foi emocionante, né, amor? É legal essa sensação depois que dá, né? Depois de você correr, né? O Drauzio Varela fala um pouco, né, no canal dele sobre isso e tal, tem umas falas bem famosas dele. Ele fala que todo dia ele acorda de manhã, ele sabe que ele vai correr, o corpo dele fala, não, você não vai correr hoje. Por que você vai correr hoje? Fica deitado aí. A cama tá quentinha. As gatinhas estão olhando pra você. Enquanto ele tá amarrando o cadarço do tênis, o corpo tá falando, não, você não precisa correr, que bobeira tá frio essa? Hoje, vai doer sua cabeça. E você acha que ele vai falar, que a hora que ele começa a correr, ele fala, nossa, valeu a pena? Não. Ele fala que correr pra ele é horrível. A única sensação boa é quando ele termina a corrida todo dia. Não, e pra mim, eu ouvi ele é falando muito isso. Pra né? vocês é a mesma coisa? Pra mim é assim. Mas assim, os primeiros 10 minutos, acho que talvez os primeiros 1,5 km, assim,
digamos. Eu gosto de dar 3 voltas na represa. Então aí a primeira volta na represa, eu sempre quero parar. E muitas vezes eu até paro, né, amor? Daí eu falo, não vou continuar. Porque é muito difícil a primeira volta. É a volta que você mais sua demais, assim. Você respira tudo desesperado, começa a doer o lado, começa a dar sede. Aí vem umas vontades loucas de fazer xixi. Aí você bate errado o pé. É muito ruim. Só que se você vence a primeira volta, aí parece que você já começa a segunda volta melhor. Aí na metade da segunda volta pra mim, é quando eu tô melhor, assim, sabe? Aí eu falo, então não vou terminar na segunda volta, eu vou terminar na terceira. Só que aí da metade da terceira até o final eu falo, cara, por que eu inventei de dar mais uma volta? Não faz o menor sentido. Por que eu tô correndo? Por que eu gosto? Eu falo que eu gosto, mas eu sou uma farsa. Fica passando essas coisas na minha cabeça, tá? Na hora que eu termino, eu falo, nossa, eu fazia fácil mais uma volta. Toda vez, na hora que eu termino. É muito louco, né, amor? Toda vez a gente fica assim, não, falta só 200 metros, só 200. Ai, falta só 100. Ai, acabou. Os últimos 100 metros aqui parece que é eterno, né? Isso. Acabou, aí você dá aquela desacelerada. 5 segundos, Dá aquela desacelerada e tal, você vai parando, você fala, nossa, eu tô tão bem, parece que eu conseguia dar mais 2 voltas tranquilo, dá vontade de sair correndo de novo, sabe? O Paulinho correu na praia uma das últimas vezes, né, amor? A gente tava correndo na praia e na praia é uma delícia correr, cara. Nossa, como é gostoso correr na praia. E aí eu vi ele quase se matando pra chegar até perto de mim, quase se matando. Ele parou, aí a hora que deu uns 5 segundinhos assim, ele olhou pra mim, nossa, eu continuava fácil correndo. Mas é toda vez, gente. Mentira, cara. É toda vez, a gente se engana toda vez. A gente acha que a gente consegue. Primeiro que a gente não vai conseguir, depois que a gente consegue. Mas durante é sempre esse pensamento. Eu sempre acho que eu sou uma farsa. Quem enganar quem? Pra quê, sabe? Mas depois é bom. Gente, é um papo muito gostoso, a gente falaria mesmo disso muito tempo, como a gente fala bastante, a gente encontra o Marcelo, a gente só fala de corrida. É verdade. Mas a gente já tá conversando aqui há bastante tempo, e eu acho que a gente tem que terminar contando do badge que o Marcelo conseguiu desbloquear. Nossa, Marcelo. Inspiração. O único que deu certo. Porque ele conseguiu fazer uma maratona, rapaz. Quantos quilômetros, Marcelo? Cara, 42 quilômetros. 42 quilômetros dá pra ir daqui à Lua, acho que umas 3 vezes, né? Nossa, fácil. É muita coisa, cara. Mesmo. 42 quilômetros é muita coisa. É um negócio insano. Não, a gente viu no Runkeeper, tipo, 2 horas, sei lá. Quanto foi? Ele foi mais, né? Mas eu fico, gente, mas como pode a pessoa correr 2 horas sem parar? Não, gente. Foi mais. Os atletas, né? Não vão fazer em 2 horas uma maratona. Na verdade, nenhum ser humano conseguiu fazer em menos de 2 horas ainda, né? É mesmo? Qual que é o recorde de uma maratona? O recorde é algo parecido com 2:04, alguma coisa assim. Ou 2:06, 2:04, não me recordo. Teve no ano passado um evento muito maneiro que a Nike pegou uns top maratonistas assim e quiseram bater a marca dos 2 horas. Só que com um ambiente um pouco controlado, assim, até com algumas coisas que não seriam um recorde homologado, mas tentando forçar bastante a barra mesmo pra bater essa marca. Chamava Breaking Two o projeto. E não conseguiram, cara. Faltaram uns 15 segundos. Nossa, que dó, que frustração, imagina. É incrível isso. Nossa. Então, é muito, cara. É muito esforço. É muita coisa. Mas deixa eu contar a minha história, que na verdade é um pouco história de derrota, porque é um pouco triste. Não é, cara. Fica feliz que não é de derrota. Dá pra entender o seu jeito, né? Porque você tava, né, treinando bastante. Aí não foi do jeito que você esperava, né? Mas deixa ele contar do começo. Tá, deixa eu contar. Na verdade, assim, né? Depois que eu te machuquei e tal, eu empolguei bastante. Eu empolguei tanto que eu quis passar os 10K, né? E aí eu já me inscrevi pra uma corrida de 15, terminei quase morrendo. Daí tinha uma São Silvestre. Eu fiz a São Silvestre naquele ano, achei muito legal e tal. E já me inscrevi, já fiquei maluco, cara. Entrei na doideira, já me inscrevi pra uma meia maratona também. São Silvestre são 14 quilômetros, só pra o pessoal entender, né? São 15 quilômetros. 15. Também. Isso, pro Paulo entender também. Isso.
Aumentou no último ano, era 14. Tá, vai lá. E aí, isso foi tudo no ano 2016 pra 2017. E aí eu fiz a São Silvestre e tal, achei muito legal, daí eu comecei a procurar prova longa, porque eu curti mesmo, cara. Prova longa é muito legal. Pra mim é o mais maneiro, assim. Porque com a prova longa você não tem essa sensação de que eu podia ter corrido mais. Como vocês estavam falando. Você acaba, você tá morto mesmo. E a sensação é boa, assim, sabe? E eu fiz uma meia e tal, daí comecei com aquele sonho de fazer maratona, mas daí no ano passado, no meu aniversário, eu falei, vou correr uma meia maratona no meu aniversário, corri e tal, pra mim mesmo. Só que daí eu me machuquei. Sei lá o que aconteceu, o meu pé ficou doendo e, na verdade, até hoje eu sinto alguma coisa nesse pé. Nossa. E desisti do ano passado e tal, e caiu bem, assim. E essa parte meio ruim da corrida, assim, quando você fica afastado dela, pra recomeçar é bem difícil, sabe? Nossa, é muito difícil. Todo esporte é assim, cara. A gente sente assim na natação também. Na academia. Porque parece que seu corpo reseta, né? Mas aí eu comecei de novo, né? Mesma empolgação, assim, é muito bom começar de novo e tal, quando você começa a empolgar. E aí eu falei, não, vou agora fazer a tal da maratona que eu não fiz. E, cara, esse negócio de você competir com você mesmo e você perder, é uma coisa que eu de lá pra cá, assim, no final do ano passado pra esse ano, eu tenho sentido isso direto, assim. E é legal que eu olho o Runkeeper do ano passado e falo, cara, como esse cara corre? Então, mas eu sempre era muito assim, melhor. A gente tem o lado de que quanto mais a gente treina, mais nosso corpo se acostuma e vai melhorando o desempenho, mas também tem o outro lado que a gente já tá na ladeira, né, cara? Da vida. Então... Nossa, a gente não tem nem 40 anos, pelo amor de Deus. Mas daqui pra frente é só pra baixo, não tem mais pra onde subir, gente. Mas não é assim, não. Só um parênteses, o Dr. Drauzio começou com 50 anos. Olha aí, amor, olha aí. Mas você acha que agora com os 84 que ele tem, ele corre mais do que ele corria com 55? Mais que 50 não, mas mais que nós dois juntos, sim. Fácil, então. Então, mas aí eu com essa sensação assim, nossa, mas eu preciso vencer alguma vez, né, cara? Eu preciso vencer. Eu comecei um treinamento aí de Sr. Miyagi, né? Planilhinha da internet, uma planilha boa, que eu vou começar de novo ela também. Não desisti dela ainda. Mas é uma planilhinha lá maneira, assim, que dá pros meus horários, porque meu horário não é fácil, assim. Eu tenho 2 molequinhos e trabalho pra caramba, minha esposa trabalha também. Então eu consigo treinar, assim, entre 4h30 e 7 horas. 4h30 e 7 horas o quê? Da manhã? Da manhã. Tá. Caramba. Da manhã. E aí eu encaixei um treino nesse período, assim, e só perdendo de mim mesmo. E até que eu fiz a minha primeira prova esse ano, que foi a meia maratona de São Paulo. Que acontece um mês antes da maratona. E essa foi minha última conquista maneira, assim mesmo. Minha última conquista que eu curti pra caramba. Você foi bem pra caramba. Porque eu consegui fazer o breakthrough da meia. Eu fiz meia maratona em menos de 2 horas. É pra mim a melhor marca que eu tenho na minha vida. Caramba, assim. Que da hora. Cara, é muita coisa. 56. É muita coisa, Foi muito legal. Nossa. E esse dia, quando eu acabei, né, até a Nara perguntou pra mim que eu tava treinando pra maratona, na verdade, e eu fiz essa prova um mês antes, né? Ela perguntou pra mim se eu conseguia continuar dali, e não conseguia, cara, porque eu acabei. A meia maratona é muito gostosa, cara, porque é uma prova que você consegue se dar tudo de si mesmo, sabe? Ah, Marcelo, não tá bom, cara? Não tá bom 21 quilômetros, mano? Na boa. Você precisava querer mais? Não, eu quero mais, não é precisar. Porque é muito legal, cara. E nos treinos eu comecei a fazer umas paradas muito legais, assim, de tipo, sair correndo, né? O tal do longão, que é muito maneiro. Saía de domingo de manhã, assim, 5 horas e tal, e corria por 3 horas, 3 horas e meia. Nossa, mano. Ficava correndo pra fazer o treino, né? Fiz, sei lá, 32 quilômetros, fiz 34. Nunca cheguei muito perto do 42 no treino mesmo, mas isso faz parte, né? Você não corre o 42. Você só corre na prova, que é o seu sobre-humano que você vai tentar enfrentar. Sim, que é o dia D mesmo, né? E eu fiz uns treinos e tal. Só que aí, cara, eu continuei fazendo esses treinos longos e tal. E cheguei perto do dia e aconteceu uma bomba lá no trabalho. Que é mais ou menos assim: você tem uma meta pra entregar em um mês, puta mão de trabalho aqui. E se não entregar, o bicho vai pegar. E eu comecei a trabalhar muito mesmo. E na última semana antes da prova, eu não consegui sair um dia sequer pra treinar. Eu ia dormir perto das 2 da manhã todo dia. Foi um cansaço gigante, assim. E algumas coisas abalaram meu psicológico. Por exemplo, eu comprei um relógio e ele quebrou. Não, que dó. O relógio que eu comprei pra fazer a corrida. Não tem. Isso é brincadeira, mas é sério, né? E aí no dia que chegou no dia da maratona mesmo, eu ouvi muitos conselhos, assim, de todos os lados, cara. Até do Facebook, assim, da Nara e tal. Tipo, não, ó, se você não conseguir, fica tranquilo, você tá tentando, sabe? E isso começou a ficar um pouco na minha cabeça mesmo, assim, sabe? Tipo, por que tá todo mundo falando que eu não consegui?
consegui, né? E aí eu fui lá pro dia da prova e era meio estranho, porque não parecia que era aquele dia que eu ia fazer isso, sabe? Fui, mesmo padrão de sempre, cheguei atrasado na prova, inventar de ônibus, me perdi e tal. E... Ai, meu Deus. Aí eu cheguei lá no dia e tal, e aí começou o meu suplício, cara. Eu comecei a corrida e eu comecei a notar que eu fui com um pensamento de assim, eu não posso correr muito no começo, eu tenho que economizar, vai ser a primeira vez, então não preciso fazer um tempo muito alto, então eu vou economizar mesmo. Sim, vou tentar ficar sempre acima dos 6 de pace, né? Só que eu tava no começo, eu tava acima disso meio que naturalmente, sabe? Eu tava achando isso meio estranho. Nossa, estranho Você mesmo. não tava segurando, era o que você tava conseguindo. Isso, eu tava fazendo aquilo e era meio que meu máximo, assim, né? Mas eu tinha um desejo de chegar num determinado número, eu falei, então mas eu vou continuar, pelo menos até a metade eu vou nesse pace mesmo, depois eu começo a diminuir e tal. E é muito doido, porque essa prova tem muita gente que faz 4, faz 8, faz 25, então começa muito cheio, assim, né? Muita gente diferente, assim, e tal. E quando chegou lá perto do 24, é engraçado, porque o 24 é meio que uma porta pra quem quer desistir, assim. Você pode desistir ali, porque tem a prova de 24, tem um pórtico, então se você passar lá, você pega a medalha dos 24, tem um ônibus que leva lá pra largada e acabou, vai embora, né? Tranquilo. E eu comecei a passar por ali, tipo, meu corpo falando, cara, e aí, que tal ir pra lá? Você vai embora, você fica de boa. Eu tava meio abalado, sabe? Por causa da canseira tal, e de começar a sentir que tá começando a ficar meio difícil. E eu fui embora. Eu terminava caminhando até de noite, mas não entrava no ônibus. No ônibus da derrota. Esse ônibus verde, cara. Ano passado eu fiz com o objetivo de fazer 24 mesmo. Eu peguei esse ônibus e é muito engraçado, porque é muito fedido. Tem gente que passa mal nele e tal. Imagina, todo mundo correu 24km e pega o busum. Fechado. E o CCzão rolando, credo. Aí lá é muito engraçado que começa a esvaziar, ficar um silêncio, aquele deserto. Você começa a ficar todo mundo quieto. E meu corpo começou a dar uns sinais de que, não vai rolar, você não vai aguentar tudo. E aí você começa a pensar de tudo, cara. Eu comecei a sentir, tipo, como se eu tivesse com palpitação no peito. Eu não sei se eu tava, mas que comecei a pensar até assim. Fazer xixi, não é? Vai que eu morro aqui, tenho filho pra criar, não vai ser legal. Nossa, os pensamentos. Sério, cara, porque eu pensei isso mesmo. Eu comecei a ficar um pouco preocupado com isso, porque eu tava despreparado, né? Aí chegou num posto lá, tipo, nos 28 pro 29, chegou num posto de água que eu parei pra beber a água, comecei a andar um pouco. E quando eu comecei a tentar correr de novo, começou a dar câmera de todo lado. Porque daí você parou, né? Você quebrou o ritmo, né? Voltar é muito difícil. Teve um treino que eu voltei depois de parar pra beber água, que foi difícil, mas aí, tipo, depois de um tempo eu vi que voltava, assim, né? Falei, então eu vou nessa esperança aqui, né? Comecei a andar aí e tal, mas aí começou a dar câimbra, cara. Eu comecei a falar, não é possível, não vai acontecer isso comigo. Antes do quilômetro 30 ainda, isso quer dizer que eu tinha pelo menos 12 quilômetros pra frente. Cara, é muita coisa, velho. Isso de algum jeito, cara, tinha que chegar de algum jeito. Não dava mais só pegar a medalha dos 24, né? Não dava. Voltar é mesmo. Era a mesma distância pra voltar. É quase a mesma distância, né? Nossa, que desespero, meu Deus. Aí eu parava pra pegar água, começava a andar, e aí você começa a ver todo mundo que tá na prova passando por você. Aí tem a galera meio quebrada. É legal que começa os quebrados, assim, você começa a identificar o pessoal que tá quebrado. E aí teve hora que eu até parei, cara, sentei assim, com medo das câimbras e ficava, não, agora eu tenho que voltar. Daí um tiozinho emparelhou comigo, falou, do jeito que tá aqui, nós vamos chegar pra 1h30 da tarde. Eu falei, não é possível. Não vai acontecer. Falei, não, agora eu preciso correr. Eu falei, desculpa aí, eu vou correr um pouquinho. O senhor vai, eu não. E eu pedi pra Nara ir com os meninos lá, pra me encontrarem, sabe? Eu falei, cara, ela foi com os meninos. Eu saí de casa às 6 horas pra prova. Eu não sei como que eles estavam, o que eles estavam fazendo. Eu tava correndo o tempo todo, eu já tava correndo às 3, 4 horas já. Não sabia como que eles estavam, tava no sol, né? Eu comecei a me preocupar com eles, assim, estão lá me esperando, o que vai acontecer, não sei o que. Só que o corpo não ia, cara. Daí é legal que tem gente que para, uma mulher viu que eu tava tentando me alongar. Tá com câimbra? Ela tirou um cinto de utilidade do Batman, ela tirou um comprimido de sal lá, falou que ia melhorava. Me deu um comprimido. Cara. Legal, cara. Só comecei a ajudar mesmo, assim. Mas, cara, no fim eu não consegui mesmo correr mais, assim, depois. Só algumas corridinhas bem de leve. E lá no final, começa um monte de gente a falar, vai, corre, né? Começa uma torcida assim. Eu falei, pelo menos eu vou acabar correndo. Eu acabei correndo. Peguei ali uma retinha final ali e acabei correndo, né? Daí a Nara até falou, nossa, você acabou bem, um monte de gente passando aqui morto. Eu falei, Mal sabe. Bonitinha. Foi mais do que eu tava. Essa sensação de, né, querer ter feito melhor é triste, mas, cara, olha o que você fez, cara. Você terminou uma prova de 42 km. Olha pra gente, né? Pois é, eu
caminhei na prova de 5K, imagina, frustração. Mas enfim, gente, a gente não tá aqui pra dar todas as dicas. É porque, o meu máximo de corrida foi 5K. O que a gente conhece é de curioso mesmo, de conversar com muita gente. A gente não trouxe nenhum especialista aqui porque a gente queria contar as nossas experiências pra não ficar só uma entrevista, né? A gente ficar perguntando as coisas. A gente quis contar de como foi o nosso passo a passo mesmo dessa brincadeira toda. E incentivar vocês a tentarem, pelo menos, algum exercício físico. Quando a gente começa a fazer, a gente vira esse chato e tentar evangelizar todo mundo a começar a fazer, mas é exatamente porque a sensação de praticar uma atividade física, a recompensa que você tem no seu dia a dia é muito grande, sabe? Você passa a dormir melhor, você passa a ter um dia mais disposto, por mais incrível que pareça, né? Você cansar deixa seu dia mais disposto, é verdade, porque é, sei lá, uma descarga de vários hormônios e várias substâncias no seu corpo que fazem a sensação de bem-estar ser melhor, né? Então vale a pena, não deixa pra quando for tarde. O sono é impressionante, né, amor? Nossa, como a gente teve muito mais sono depois que a gente começou a correr, né? Então, você consegue dormir melhor. O seu marido não ronca mais, Adriano? O marido não, mas eu... mas eu tenho bronquite, eu tenho desculpa. Mas então é isso aí, que vocês, pelo menos, que estão ouvindo, tentem fazer algum tipo de exercício e criar uma rotina, né? Dar chance pra criar realmente, fazer isso virar um hábito, igual a Jaque fala. Dizem que se você fizer 40 dias vira hábito, é mentira, né, Jaque? Mentira! Nunca. Vocês comprovarem que nunca vai ser fácil. Mas assim, o pessoal diz que os benefícios são bons, então vocês acreditem aí. E vamos ver, né, se eu consigo. Vamos fazer. Vamos. A Jaque vai postar no stories do Instagram dela o processo, a luta dela diária. Vocês acompanham aí, sigam a Jaque no Instagram. Isso aí, a gente é padrinha, né? Isso, vamos lá, gente, força. Posso acabar com um versículo? Pode. 1 Timóteo 4:8. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Nossa, que horror. Ok. Marcelo, achei que fosse aquele versículo que ia correr como as águias, não se cansarão. O apóstolo Paulo não curtia muito. Eu devia ter o joelho meio zoado, Muito motivador. Que dó, gente. Mas não pode dizer que o programa não terminou espiritual, né, gente? É verdade.